dia para vocês que acompanham Notícia para o Trabalho. E hoje é quinta-feira, dia de falar de cultura prevencionista, uma das minhas paixões. Para quem já acompanha a notícia sabe que a gente tem uma grande parceria com a Fundacentro. Essa entidade que tem mais de 50 anos em prol da cultura, da saúde do trabalhador. Quem hoje, dos pesquisadores, vai nos dar a honra de compartilhar conhecimento é o professor Fábio. Fábio, qual é essa pronúncia? Sperduti. Sperduti. Sperduti é de qual nacionalidade? Italiano. Italiano? Isso. Ah, então já fica mais fácil. Sperduti. Sperduti. Isso. Deixou o dislexia confortável. Professor Fábio, que honra tê-lo aqui. Prazer, Eu ainda não conhecia pessoalmente, mas o professor falou que já acompanha a notícia? Acompanha. Que inclusive já tem as suas entrevistas prediletas. Isso. E o que a gente vai compartilhar, que vocês prepararam hoje pra gente compartilhar essa manhã em especial, orientando o nosso público? Eu vou passar algumas informações sobre análise de acidente. Né? Análise de acidente. Isso, análise de acidentes. Professor, qual a importância da análise de acidente para a saúde e segurança do trabalho? Então, a ideia da análise de acidentes é o seguinte. Você analisa o acidente para, através disso, você encontrar as causas do acidente. E a partir dessas causas, você desenvolver medidas de controle para que acidentes similares não ocorram. Certo? A ideia é basicamente essa. É basicamente essa. Isso. E o que as pesquisas de vocês estão revelando com relação à análise de acidente? Então, o que é importante na análise do acidente, né? Você, na busca das causas, você tem algumas premissas, alguns conceitos importantes antes de você fazer uma análise de acidente, né? Então, eu vou falar um pouco desses conceitos, né? Então, por exemplo, o que é importante na análise de acidente? O acidente, ele é um evento multicausal. Ele não tem uma causa só, ele tem várias causas. Então né? já é o primeiro pressuposto, Isso, né? Porque às vezes a pessoa exatamente. acha, e é muito comum, inclusive, culpar só o trabalhador. Ele foi distraído e teve um acidente. Isso é também uma premissa muito importante, né? O conceito de que o acidente é uma falha comportamental, e não é. O acidente ele é uma falha do sistema, uma falha organizacional, né? Então, o que acontece um acidente, né? Quando você for fazer análise, você sempre tem que buscar as causas das causas. Então, como você começa a fazer análise, você vai chegar na falha comportamental, só que aí você tem que buscar qual é a causa daquela falha comportamental. Qual que era a origem para aquele trabalhador naquele momento, né? Ter tido um comportamento diferente que também pode ter colaborado por um acidente que não é descartado. O que acontece? A análise vai levar em consideração também esse fator. O que acontece? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? O acidente, o trabalhador, ele coloca a mão numa máquina, por exemplo, numa prensa, né? Então ele pega e machuca a mão na prensa, né? Por que isso aconteceu? Por que ele botou a máquina na prensa? A máquina tinha proteção? A máquina, ele tinha as medidas de controle suficientes? Se tinha e ele retirou essa medida de controle, essa proteção, por que ele fez isso? Né? Então isso é muito importante para nós chegarmos na causa, porque o que acontece muito, Regina, num problema que a gente tem no acidente, é que quando você faz uma análise do acidente, tem um problema da culpa, né? Considerar a culpa. Porque quando você fala em acidente, sempre está muito ligado na culpa. Um exemplo disso é um acidente de trânsito, né? Quando tem um acidente de Foi você. carro, o que acontece? Primeira coisa que você pergunta, tem alguém que se machucou? Primeira coisa que você pergunta quando alguém bate o carro, né? E qual é a segunda coisa que pergunta? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Foi você? Foi ele? Quem foi culpado? Principalmente quando fala Brasil, porque se fosse outro país, vocês trocariam cartões, pronto. Ou zap, mais moderno. Mas no Brasil... Então, e isso, especialistas já dizem que quando você faz uma análise de acidente, você considera a culpa, você tira o foco na causa. E aí é um problema. Então, a primeira coisa que você tem uma premissa muito importante você não pode trabalhar com a culpa. A culpa para o engenheiro de segurança, para o técnico de segurança, para o representante de CIPA, para o integrante do SESMIT, né?
O próprio empresário. Sim, eles, na hora de fazer a análise, a parte técnica mesmo, não pode considerar a culpa. Não estou dizendo que não existe culpado, mas para esses técnicos que estão fazendo essa análise, não interessa o culpado. Interessa a causa. E o resultado. Isso, a causa, para depois, quando você chegar na causa raiz, que são as causas das causas, você desenvolver a medida de controle. E foi bacana que o professor falou aí de uma questão muito interessante, que poucas pessoas conhecem, porque até por causa dessa questão, esse vício do nosso brasileirinho de inventar historinhas, né? E as historinhas que não nos deixam crescer, a gente vive inventando historinha pra gente, eu não cresci na vida por causa disso. Mas eu não tive isso, mas os meus pais isso. A gente vive inventando historinhas que são desculpas e culpas, né? Mas pra gente não fique preso em historinhas disso, hoje a questão da saúde do trabalho, inclusive, são medidas preventivas, coletivas, do ponto que mesmo que a pessoa tivesse intenção de fazer um acidente, já temos regras e algumas coisas para você ter lá no maquinário de uma forma desenhada que a pessoa não consiga pôr a mão, não consiga se machucar. Isso. A análise também vai levar em consideração as medidas preventivas, por exemplo? Sim. É um dos fatores? Isso, com certeza, porque é tão importante e até mais importante do que analisar o acidente é analisar o incidente. O que seria um incidente? É uma situação com potencial a levar ao acidente, né? Então, por exemplo, num chão de fábrica, né? Uma pessoa escorrega numa poça de óleo, um lubrificante, escorrega e cai, se machuca, um acidente. É mais importante, num sistema de gestão, você identificar que daquela poça de água, aquela poça de óleo, de lubrificante, antes de alguém se machucar, né? Você identificou aquela situação que tem um potencial para levar a um acidente, e a partir daquilo você faz uma análise para saber por que aquele lubrificante está no chão, por que aquela poça de óleo está no chão e pode provocar um acidente. Já começa a fazer a análise ali. Começa a entrar nas causas das causas para descobrir por que aquilo está ali, e aí você trabalha com a prevenção antes que o acidente ocorra. É a medida prevencionista, pensar a causa antes, né? Isso, antes do acidente ocorra. E às vezes a medida é tão simples, né, professor? Porque a gente pensa sempre em soluções muito custosas, e nem tudo é custo. Tem coisa que é mesmo pensar, conversar, discutir esses processos? Sim, e é importante essa discussão envolver todas as pessoas do processo de trabalho, do ambiente de trabalho, né? Tem um especialista que ele tem uma frase que é interessante. Ele fala assim, que na cultura prevencionista as más notícias têm que ser passadas tanto para os chefes como para os colaboradores. O que ele quer dizer com essas más notícias? O acidente, né? Quando tem um acidente, tem que ser divulgado para que todos contribuam com a prevenção, né? Porque quando você tem um acidente, uma das etapas importantes é você entrevistar a pessoa que sofreu o acidente, ou caso o acidente seja fatal, a pessoa que participa, pessoa próxima àquela pessoa que sofreu o acidente. Que conhece como funciona a operação normalmente. Isso, ou como aquela pessoa atua na operação. Exatamente. Porque às vezes as operações têm um padrão, mas o indivíduo insiste em fazer uma coisa diferente também do padrão. Então todo esse processo tem que ser entendido. Isso, exatamente. Para você entender por que para a pessoa, naquele momento, ela teve aquele comportamento. Porque para ela fazia sentido ter aquele comportamento naquele momento. Para ver se você mexe no processo ou não. Isso, para você saber chegar na causa, né? Por que a pessoa tirou a proteção da máquina? Tem um motivo. Então você tem que pegar e fazer a entrevista com aquela pessoa também para saber esse motivo, né? Ou com uma pessoa que ligada a essa pessoa em caso fatal. E como está sendo a recepção das pessoas quando a Fundacentro está levando essa pesquisa? Então, já está disponível lá. Isso, né? Então a gente está desenvolvendo bastante esse tema ali nessas pesquisas, e aí o grande problema é essa cultura mesmo, né? Essa ideia da culpa é uma coisa meio difícil da pessoa não aceitar, mas entrar nela mesmo, né? Na parte cultural, absorver isso daí, né? A parte também de tentar não focar no acidente, no comportamento humano, também é um desafio pra gente, né? Ainda fino no trabalhador. Como, eu dei os EPIs, agora ele não usou. Então, isso é complicado, exatamente. Eu falei que entreguei protetor solar na construção civil,
É muito comum, vou falar da minha praia, né? Sou filha de um grande construtor. Vamos falar de construção civil, né? Entreguei o protetor solar e aí a pessoa não usou, teve câncer de pele, mas eu entreguei, tava nas normas, tava aqui, tá tudo, tá, entreguei o protetor solar, mas você explicou? Então, ele não tem uma cultura de protetor solar, tem que ele entender veio por lá quê. de um lugar que não tinha. Tem que entender por quê. Aí não dá pra você falar qual é a causa agora, Não pode colocar causas, no porque você tem que indivíduo, fazer né, análise, professor? não. Tem que sempre buscar a causa das causas. E a tecnologia já está ajudando também nesse processo de análise, de alguma forma? Vocês têm trabalhado isso lá nós também? temos várias ferramentas, né? Uhum. Nós temos várias ferramentas que ajudam nessa análise, né? Então, existem a análise de barreiras, né? Que você pega e não vou lógico entrar em detalhes, mas a grosso modo você tem um acidente, ele tem um fluxo de energia que provoca acidente, a origem, fluxo de energia que provoca acidente. Então você coloca barreiras para evitar esse acidente. Nessas barreiras existem falhas, né? Então você tenta descobrir quais são as causas dessas falhas, né? Então a partir daí você encontra as causas das causas daquela falha. Outra também é a análise de mudança, né? Você tem um trabalho, né, sem acidente, aí uma atividade sem acidente. Aí você pega uma mesma atividade com acidente. Você compara uma com a outra para ver as mudanças de uma para outra para tentar achar as causas. Tem também um método de árvore de causas também, que na Fundacentro existe curso disso, onde você vai buscando as causas até achar a causa raiz, né? Então você tem essas ferramentas para chegar nas causas raízes, as verdadeiras causas que provocam o acidente. E para vocês terem noção como isso é profundo, por exemplo, a gente está sempre lembrando que a gente comemorou recentemente 50 anos de Fundacentro. E há algum tempo atrás, né, antes da entidade ser criada, a gente tinha um índice, não que ainda não tenha, a construção civil ainda é um dos setores que mais mata no país, mas a gente tinha um índice de acidentes fatais de construção ainda maior do que existe em razão da pouca cultura que existia no setor. E parte desse processo passou por essa questão da análise das causas, né, professor? Sim, eu estava lendo até uma pesquisa nessa semana muito interessante na área da construção civil, feita na Inglaterra. Uma até interessante. A pesquisa fala o seguinte, né, que quanto mais documentada numa empresa ou numa área o número de acidentes, menor o número de acidentes fatais. Que bacana, isso eu não tinha lido ainda. E quanto maior, e o inverso, né? Quanto mais acidentes fatais, menos reportado o número de acidentes. Acidentes e incidentes. Isso é muito interessante. Interessante como a gente ainda fala análise, pouco, né? sobre, como falar mais sobre pode mudar os nossos cenários e às vezes com comunicação, que é o desafio aqui da notícia, né? Certo. Professor, aonde a gente pode receber mais informações sobre essa questão dentro da Fundacentro? Hoje, a gente sabe que existe um dos acervos da Fundacentro, é um dos mais bem digitalizados do país, tem muita coisa já digitalizada lá, a gente já tem coisa na biblioteca digitalizada, está tendo algum grupo de estudo que a gente possa acompanhar dentro da Fundacentro? Não existe um grupo de estudo nessa área ainda, né? Dentro da Fundacentro, né? Já foi discutido isso, talvez no futuro a gente faça isso daí. Já existe algum planejamento. Lembrando que tem que provocar, está em ano eleitoral, tem que provocar, né? Lembrando que a Fundacentro é uma entidade importante, mas a gente precisa de mais recursos para pesquisa. Tem muita gente que é bacana como professor na Fundacentro, mas o professor se aposenta quando, professor? Faz um tempo ainda. O professor ainda tem um tempo, mas a maior parte dos nossos amigos da Fundacentro estão quase aposentando. Tem concurso aberto? Não tem tem concurso aberto, a mesma coisa e nós precisamos. A mesma coisa a gente enfrenta na questão dos nossos órgãos ligados ao Ministério Público, da nossa Superintendência Regional do Trabalho, os nossos grandes auditores do trabalho se aposentando e pouca gente nova chegando e nada de que a gente ouviu falar em concurso. Já eram poucos fiscais do trabalho, né? E aí os que existem estão aposentando e a gente não vê mudança. E eu que sou jurista, tenho que pegar no pé disso, porque lei sem sanção é igual relâmpago sem trovão, só faz barulho, não produz nenhum efeito e a gente não avança quando a questão da saúde e segurança do trabalho, né, professor? Não avança, precisamos avançar. Professor, que dica que o professor gostaria de deixar para quem quer fazer a diferença e de forma organizacional? Eu estou dentro de uma organização e
resolvo implantar lá, estou notando que está tendo vários acidentes em diversas áreas, não interessa se é uma indústria, a gente fala muito de construção civil porque eu domino um pouquinho mais desse meio, sou filha de, irmã de construtores, então domino mais disso. Mas a gente sabe de diversas áreas, que isso também acontece no alimentício, que isso acontece no meu campo de jornalismo, que pouco se fala, pouco estudo tem, né? E é uma das profissões que mais jovens a gente morre, né? Tirando os mais famosos, mas os jornalistas do dia a dia, eles morrem jovens, né? Por causa das condições insalubres que envolvem a nossa área de comunicação. Imagina, jornada de 14 horas, eu como assessora de comunicação. Várias vezes, jornada de 14 horas, várias vezes virando 24 horas em cima de uma matéria, que é o factual do dia, do momento, e a arte, que pouco se fala, né? Mas de que maneira eu, percebendo essa movimentação de acidentes, eu também posso começar a pensar os meus processos? Que dica que o professor traz? Então, dentro dessa minha especialidade de análise de acidentes, né, é importante ter um sistema de gestão para você conseguir trabalhar com isso, né? Então foi o que eu falei, né? Você tem que ter você tem que mostrar que o acidente aconteceu e trabalhar em cima dele, né? Para chegar às causas e para ter as medidas de controle. E com essas premissas que eu também disse já, né? De que o acidente, a causa do acidente não é uma falha comportamental, é uma falha da organização, né? É um problema no sistema de gestão, né? Da empresa, que engloba não só a empresa, engloba uma visão macro, né? Que engloba fornecedor, engloba políticas públicas, tudo isso aí pode ser analisado dentro no sistema de gestão, né? E outra coisa importante é essa parte da culpa, né? Não considerar a culpa. Você tem que trabalhar com as causas. Não trabalhar o problema, mas trabalhar a solução, os caminhos, né? Isso aí. A gente é uma coisa que a gente também pega muito no pé. Amei estar com o professor aqui na notícia. Obrigado, Regina, gostei, né? bastante. E a gente ainda tem um tempinho curtinho para mais uma pergunta. Você tá ali com uma carinha assim. Você nunca tinha visto na área de saúde e segurança do trabalho? Você tá lá assim, ó. Que é isso? É essa nova aqui na equipe. Mas aí, como ainda tem um tempinho para mais uma pergunta, ainda chamando o público, chamando os gestores, os empresários e os recursos humanos e os técnicos e nossa sociedade para aproveitarmos mais desse patrimônio que é a Fundacentro, a gente também está com uma série de eventos acontecendo lá. Tem um congresso para acontecer, o professor está sabendo do congresso? Tem a feira também, né? A Feira Internacional de Segurança e Proteção. Nossa, a Feira Internacional em outubro, vem antes do congresso? Vai ser em outubro já, vai ser, se não me engano, vai ser de 3 a 5 de outubro. 3 a 5 de outubro vai ter uma feira internacional voltada para saúde e segurança no trabalho. Lá no portal da Fundacentro também vocês vão encontrar outras informações com relação ao congresso, que é uma semana de debate delicioso, onde começou a formalização desse sonho da gente fazer TV web sobre saúde e segurança do trabalho, e vocês terão a oportunidade de estar com pessoas e pesquisadores do país inteiro, não só palestrando, mas assistindo e trocando informações. E é gratuito, né, professor? Quem quiser entrar em contato com o professor, como é que faz? O meu e-mail é fabio.esperduti@fundacentro.gov.br. Dá um beijo em todos lá e obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Regina. Você gostou do programa Notícia para o Trabalho? Que legal! E como é que tá a sua imagem? Professor Fábio, o senhor sabe qual é o seu melhor ângulo? Não sei. Já pensou em ser garoto propaganda do seu produto e serviço? Eu acho que não levo muito negócio pra coisa, né? Olha, que se você cair na mão da Regina Ramalho e da equipe da notícia, você vai se tornar um expertise de ser garoto propaganda do seu produto e serviço, que é saúde e segurança do trabalho? Trazer mais vezes o professor aqui, já pra gente treinar isso. Bem, se você não sabe qual é o seu melhor ângulo, como é que tá a tua imagem? De 0 a 10, você tá satisfeito com ela? Essas são algumas das soluções de comunicação que a Notícia para o Trabalho vende, da onde a gente ganha o nosso pão, e ajuda a manter o nosso sonho no ar, que é de transformar a sociedade através do compartilhamento da informação. Gostou? Quer saber outras informações? Que tal entrar em contato através do nosso WhatsApp, professor? 11 993 87 3713. Eu vou repetir. 11 993
98713. Agradecimento a toda a nossa equipe, hoje a Elsa ali atrás das câmeras, e a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!